Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React, e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um aí sobre aquela polêmica que deu no canal da Record, falando sobre Death Note e os animes e a influência que ele tem para as crianças, né? Como sempre, de uma forma sensacionalista, para chamar a atenção dos pais que são mais aí, não entendem muito desse assunto, né? Vamos dizer assim. Bom, dessa vez aqui é do canal da Gabi Xavier, a gente já viu aí o do canal do Rexada e a gente também já viu do canal do Bruno Bandeira. Quem quiser dar uma olhada, saíram esses dois vídeos ontem aqui no canal. Aqui tá escrito no título dela: Death Note tá destruindo os jovens brasileiros, né? Bora ver então o que ela vai comentar sobre isso. Se tiver mais algum canal que vocês queiram que eu traga um react sobre esse assunto, comentem aí embaixo, porque é bom tá vendo visões diferentes sobre esse assunto, já que, tipo, ontem mesmo os dois que eu vi, eles abordaram o assunto de forma, apesar de sempre a ideia final ser a mesma, eles abordaram de formas diferentes aí o assunto. Então, bora ver o que a Gabi vai comentar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostando dos reacts aqui do canal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever para dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Me preparar pra falar desse assunto, né? Porque inacreditável. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra falar como Death Note é um perigo para os jovens, está transformando várias crianças em potenciais assassinos e os pais têm que tomar cuidado demais com esses desenhos japoneses. Por mais que esse papo pareça muito anos 90, começo dos anos 2000, aquela vibe que aconteceu com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tantos outros animes de antigamente, voltou a acontecer numa reportagem que saiu nada mais nada menos que ontem. Houve um discurso e no título, na fala, na ilustração, muito explícito, não era sugestão de que Death Note em especial era um anime que estava transformando e fazendo mal para a cabeça de muitos jovens, deveria ser controlado, evitado, impedido pelos pais. Eu não sei que tipo de onde surgem esses especialistas que eles chamam para fazer esse tipo de matéria, porque esse comentário deles não faz sentido nenhum. Tudo da forma que eles fazem não faz sentido nenhum. Eles tentam trazer o máximo de sensacionalismo possível para atrair essa gente que não entende, esses pais que não entendem do que é o mundo dos animes. Porque assim, digamos que assim, ó, a própria obra, como todas as obras, elas têm faixa etária de idade, que já é a justificativa para mostrar para os pais que são os responsáveis, que eles têm que cuidarem que os filhos assistem, ou ensinar que aquilo que eles assistem eles têm que ter limites, como por exemplo Death Note. Eles não abordaram uma matéria tentando mostrar que os pais tinham que falar com seus filhos para mostrar que aquilo que eles estão fazendo não é legal, como por exemplo o que eles falaram lá na matéria, porque eles já começaram entrevistando criança pequena, né, cara, já é um erro aí. E ainda eles pegaram aquele negócio tipo, escreveram o nome sei lá, dos colegas, dos professores, não sei qual foi que eles falaram, no caderno Death Note, porque queriam que os professores morressem, e aí já dizem que aquelas crianças vão se tornar assassinos e pessoas do mal quando crescerem, em vez de abordar uma matéria mostrando que poderia ser muito mais inteligente pros pais, né, uma matéria diretamente localizada, tipo, direcionada, melhor dizendo, pros pais entenderem que aquele assunto é um assunto que eles têm que tomarem cuidado com os filhos, porque o que os filhos estão fazendo em relação a isso pode não ser muito legal de se fazer, como por exemplo, escrever o nome da professora num caderno, por exemplo, não sei se era professora, mas escrever o nome da professora num caderno, por exemplo, que diz caderno da morte, não é muito bacana, entendeu? Para ter um pouco mais de respeito, mas não que a criança vai virar um bandido, isso não existe nem estatística para esse tipo de coisa. Esse assunto eles abordaram, como eu já falei, de forma sensacionalista para agradar essa gente que ainda não entende sobre o assunto, que é em maioria, querendo ou não, tá ligado? Gente conservadora que tem uma cabeça muito atrasada para algumas coisas, não conservador como geralmente a vertente política, mas conservador de memória, entendeu? De cabeça. Então acho que é meio que isso daí, cara, tipo, é complicado esse assunto, da forma que eles abordam, eles se erram por causa disso, porque se tu entrar no mérito da discussão com eles, talvez eles vão até fingir que não foi dessa forma que eles tentaram passar, que eles quiseram passar outra coisa, mas nunca é assim. Eu já vi programas de televisão na época que eu gostava muito de musculação, como por exemplo o programa do Cabrini. É um programa que eu gosto bastante, eu gosto das matérias que ele vai fazer longe, mas ele já fez matéria com caras que depois os caras mostraram, o cara distorceu tudo. Às vezes com caras que eu conhecia, tipo, a história da pessoa, como ela agia, o que era as coisas que ela fazia, e quando ia pra entrevista eles demonizavam a pessoa, tanto que muitas matérias tiveram que ser refeitas por causa desse tipo de atitude, por causa que, tipo, às vezes ali acontecia essa atitude, a pessoa eles se ferravam, né, porque o jornal que se ferra geralmente, as pessoas têm visão, não, eles estão ganhando fama sendo assim, não, pelo contrário, eles se ferram, eles perdem a audiência por causa disso, mas ainda insistem no erro, e aí as pessoas iam lá, refaziam a matéria da forma certa, esse tipo de coisa, então é complicado, eles sempre querem isso daí na TV. O que é muito
esquisito é que eles já abrem a reportagem pra começar dizendo que é um anime, uma história com censura, indicação, né, classificação indicativa de mais ou menos 16 a 18 anos, o que já transforma essa história para jovens adultos, não crianças, que foi o foco da reportagem, mas tudo bem, depois a gente chega lá. Eu assisti Death Note antes da cidade e eu não matei ninguém. Durante a reportagem... E adiciono mais, eu assisti outros animes como, por exemplo, Naruto e brincava com os amiguinhos lá no segundo, terceiro ano da escola de dar Rasengan e de Chidori e ninguém vinha me dizer, bata dando Rasengan no teu amigo é porque tu pensa em matar ele, que é o que eles estão fazendo com o Death Note. Eles não falam do que é o anime, eles apenas focam no detalhe de que existe um Death Note, um caderno da morte, em que se escreve o nome das pessoas que você quer que morra, ponto. Só aí você pode imaginar diversos contextos para isso acontecer no desenho, no anime, no que for, só que sem explicar fica algo extremamente grave. Lógico. E aí eles continuam, contam casos soltos da mãe que disse, da menina que nunca assistiu, mas a amiguinha tinha e falou o que a outra falou, de pessoas jovens, crianças em especial, ou pré-adolescentes, que tinham um caderninho como esse, que ilustra mais ou menos o que tem no anime de Death Note, e escreviam o nome de professores que não gostavam, coleguinhas que não gostavam, pessoas que eles queriam que morresse. E isso tudo graças ao anime que passa em vários lugares, sem controle. Teve o live action, tinha imagens do live action, inclusive. Não, o live action não precisava ter, não. E como isso estava potencializando algo terrível nas crianças e transformando psiquicamente, inclusive, a cabeça delas. Para além do discurso irresponsável, né, de já colocar, imputar no anime, num desenho que é para pessoas mais velhas, jovens adultos, uma culpa que vai muito além dessa história, eles ainda sequer contextualizam o que é esse caderno e o que essa mensagem, essa história está falando. Sei lá, se você caiu aqui e nunca assistiu, o que é muito difícil, pois é um anime de 2006, 2007, vamos lá, primeira década dos anos 2000, super conhecido e batido nem de perto, um dos mais problemáticos pra quem tem medo de animes, não é mesmo? Aqui com spoilers, ou pelo menos alguns spoilers, Death Note conta a história de um caderno... Bom, Death Note não é mais spoiler, né? Por favor, gente, vamos assistir Death Note. Mortes. Se tu não para esse vídeo, vai ser Death Note, não é possível. Sim. Que caiu na Terra, que era de um Shinigami, que basicamente é o deus da morte. Sabe aquele cara que anda de capuz na nossa cultura com uma foice? Então, Shinigami seria uma representação parecida na cultura bom, já ia japonesa. falar, porra. Esse caderno, então, passou a ser usado pelo garoto maluco, parece a morte, Light, velho, sério. que depois se denominou Kira, que utilizou o caderno porque ele via problemas na sociedade, da justiça falha, o sistema judicial que não punia, não condenava assassinos, pessoas que tinham que ficar presas e eram soltas. E com o seu fortíssimo teórico senso de justiça, ele começou a escrever nesse caderno o nome das pessoas que deveriam ser condenadas, mas demorariam muito tempo se seguissem o processo judiciário comum. De fato, com esse uso dele, a criminalidade no Japão, que era onde ele morava, começou a cair, e essa é a primeira discussão do anime. Só que aí chegamos num segundo momento do anime, num discurso que é o que prevalece até o final, que é questionar o uso desse Death Note. A polícia começou a investigar quem era o Kira, porque ele começou a se colocar como um deus, não matava apenas só os assassinos, pessoas do corredor da morte, mas também pequenos crimes, menores crimes. Ou ele pessoas inocentes. Como ele achava, sem qualquer amparo judicial ou de outra pessoa, ele era deus, só ele decidia. A polícia começou a investigar e aí que a gente vai lidar com o outro lado da moeda. Os investigadores, pessoas que estavam atrás do Light e eram também pessoas justas, honestas, e eles começaram a ser, quando possível, mortas pelo próprio Kira porque estavam no caminho dele. Kira começou, dentro de toda a sua justiça, a usar isso aqui para matar também inocentes, sejam eles quem forem. E aí que a gente começa a questionar, num segundo momento, e o mais importante do anime, como, apesar dos problemas da sociedade, um caderninho como esse não é a solução. Porque uma pessoa, dentro de todo o seu egocentrismo, por mais justo que ele achasse que ele fosse correto, ele não é incorruptível. Os seus egoísmos, as suas próprias necessidades faziam com que ele usasse isso aqui para o seu próprio bem, não pela sociedade. A coisa se inverte. Mas o Kira é foda, mano. E aí, o discurso vai em frente. É claro que, realmente, se uma criança de 10, 8, 12 anos, como aparece na reportagem, assistisse ou lesse essa história, talvez ela não pegasse essas nuances e só achasse legalzão o Kira anotando nomes, matando todo mundo. Mas não se trata disso. A gente tem que ver que por trás... Mas, olha, eu assisti quando novo, depois reassisti quando velho, e eu ainda acho legalzão. É uma recente polêmica que... Mas é lógico que a gente sabe que é errado, tá ligado? Mas eu acho foda, o Kira é foda. Six, Squid Game,
que eram os pais reclamando que É crianças... por causa que pra mim Death Note eu levo mais em consideração, tipo, não a lógica do que vai acontecer ali, porque senão tem vários animes aí que retratam as coisas divertentes de modo a tu olhar e falar, pô, isso aqui parece uma ideia comunista, não vou gostar do anime. Não é dessa forma. Da mesma forma que muitos animes, ou até séries hoje em dia, retratam ideias capitalistas, e um comunista não vai gostar da série por causa disso. Não, necessariamente. Tem outras coisas que a pessoa pode se prender. E eu gostei muito da ideia de, tipo, eles terem aquela disputa ali de inteligência entre um e outro, de estratégias e tal. Gostei muito da versão que cada um fazia. Isso que eu achei foda. Por isso que eu gostei muito do Kira também, principalmente. Kira Solo Mario, estavam brincando de um Aceita. jogo que é mortal. Poxa, o negócio é para classificação maior de idade. Por que as crianças estão assistindo? Não deveriam. O controle parental entra aí, né? Para você justamente colocar na Netflix ou na internet, no site como um todo, o conteúdo para crianças. Se o seu filho depois, como eles citam alguns casos mundiais, pega algo como isso aqui, que é uma réplica apenas, e anota nomes de pessoas que ele deseja que morram, se isso passa do ponto, se seu filho demonstra qualquer influência negativa na atitude, eu acredito que aí sim, os pais levariam para o acompanhamento, terapia, e qualquer coisa poderia ser gatilho, qualquer desenho, qualquer jogo, qualquer história ou qualquer atitude que ele passe na vida real, principalmente. Eu particularmente não sou muito a favor dessa parada da terapia, não que seja errado. Se tu tiver dinheiro pra fazer, vai lá e faz, bacana. Mas eu não acho necessário. Eu não vejo a necessidade disso. Eu entendo ela comentar isso, mas eu não vejo a necessidade. Eu vejo como uma coisa comum. Uma coisa comum, tá ligado? Tipo, eu não vejo uma criança querendo realmente matar alguém só por causa que tá escrito ali. É que nem eu falei na questão. Eu não queria matar o meu amigo quando tava brincando e dando Rasengan nele. Porque eu sabia que não ia acontecer, tá ligado? Eu era bem pequeno. Eu não tô falando aqui o João de 16 anos de idade. Tô falando do João de 7, 8 anos de idade. Isso vai muito além de qualquer desenho. Isso vai muito além de qualquer história. Que, de novo, pra reforçar, nem é pra criança. Eu não sei por que eles pegaram Death Note, eu não sei se é porque... Eu acho que na questão de escrever o nome, o suficiente, o máximo ali, que é necessário sim, é uma conversa, mostrar, pô, não é legal, tu imagina que feio. Então, sei lá, sabe, de uma forma explicar pro teu filho, cada um vai ter uma forma de explicar, mas mostrar que aquilo dali é feio de se fazer, que aquela atitude é errada, por mais que, tipo, o desenho ele tá gostando, tudo, beleza, é uma coisa que tu não vai conseguir mudar a cabeça da criança. Claro, se tu levar pra uma terapia, tudo mais, sim, mas como eu digo, eu não vejo uma necessidade disso acontecer como se, tipo, a criança tá sendo influenciada a ser do mal e matar os outros por causa daquilo dali. Daqui a pouquinho ela entende aquilo dali errado, ela deixa o anime pra lá porque ela assistiu outro, ela vai assistir outro desenho, e essas coisas ficam pra trás, entende? É uma história antiga, e eles podiam chegar no ponto sensacionalista da matéria e citar casos da China, que censurou o anime em certos locais, que não é novidade também no país fazer isso, faz até hoje, ou citar casos... Pô, a China censura até as paradas históricas do próprio país, tá ligado? Tipo, tem uma parada histórica importante, uma revolução, e a China censura. Tem gente do país que não conhece. Eu já vi muitos comentários assim de pessoas que moram no país que não conhecem coisas que pra nós aqui brasileiros, por exemplo, nós temos acesso e é a coisa mais básica do mundo. Eles não conhecem, apesar de ser um país super evoluído, eles não têm a informação nem passa na internet pra vocês terem noção de como ela é bloqueada. É bem louco isso, né, cara? Ó. Adolescentes que estavam vinculados ou gostavam de Death Note cometeram algum crime, o que, de novo, pra mim não é vinculado à existência do anime, mas é um problema que a criança, o jovem já tinha muito anterior disso, é só aprofundar e estudar cada um desses. Aí eu concordo. Entrando nesse mérito, eu concordo. Eu não sei se eu comentei nesse vídeo dela ainda, mas eu comentei no do Bruno e do Rec. Que aí vem o mérito da situação da pessoa poder ter uma tendência a ter algum problema psicológico, a fazer alguma coisa errada. Aí pode ser que seja necessário a questão de uma terapia pra pelo menos ver, entendeu? Porque tu tá vendo teu filho fazer uma coisa que não é tão normal, apesar de tu entender que aquilo dali é só uma coisinha de criança, tu vai lá, tu descobre, não, é só uma coisa normal. O terapeuta pode dizer, não, isso daí é só uma coisa normal, ele só tá brincando, ele não tá pensando nisso, não é uma atitude que vai levar ele a fazer alguma coisa errada. Aí é um mérito interessante de se abordar. Esses casos, ou citaram também um crime na Geórgia que era vinculado a um caderno, mas nenhum vínculo direto com Death Note por si só. Eles distorceram, descontextualizaram e pegaram uma história que é amplamente conhecida, não pelo público foco deles, mas pela cultura de quem assiste animes e esse tipo Cara, esse é um argumento que eu nunca vou entender que as pessoas gostam de ouvir. Porque assim, ó, vamos supor, se hoje alguém disser pra ti que morrem 10 mil pessoas atravessando a rua, tu vai deixar de atravessar a rua? Tu não vai deixar de atravessar a rua. Mas eu tenho certeza que muito mais pessoa morre atravessando a rua do que escrevendo o nome de alguém num caderno que diz caderno da morte. Tenho certeza disso. Tenho certeza que muito mais gente morre disso do que qualquer outra coisa assim boba, sabe? E o porquê que eu não gosto desse tipo de atitude? Porque eles gostam muito de fazer isso. Isso aconteceu agora na pandemia, por exemplo. As pessoas estavam querendo cancelar o uso da vacina
porque se descobriu reais casos, realmente isso aconteceu, da morte de algumas pequenas pessoas por algum problema. A pessoa não morreu por causa do uso, ela tinha um problema que agravou, que eles não sabiam isso lá num país, não me lembro que país é agora. Morreram, acho que até hoje, sei lá, quantas pessoas morreram após o uso, mas também não foi pelo uso por causa disso, é por causa que a pessoa tinha uma agravação de um problema que nem ela sabia. Acho que todos os casos que aconteceu, a pessoa nem ela sabia que tinha um problema relacionado ao uso, e eles também acho que não tinham descoberto em algum momento. Mas tipo, foi questão assim, sei lá, não deu 5 pessoas que devem ter morrido desse negócio que eu tô falando. E aí eles queriam cancelar uma vacina que salva milhares de pessoas que estão morrendo todo dia por causa da possível morte de alguém, quem sabe quando, lá, nunca. Entende? Tipo, não é querer desmerecer a morte de uma pessoa, é uma questão da importância. Tu não vai, tipo, cancelar uma coisa que vai salvar a vida de milhões por causa da morte de 2. Tu entende como que funciona? Mas as pessoas ainda caem nesse discurso, mas isso aí é um discurso simplesmente para negar, né, para ser negacionista, porque não é um discurso real e verdadeiro. As pessoas não querem, não se importam com a verdade. De produto, para dizer que isso é ruim e para chegar no que eu acho que era realmente a função e o objetivo dessa reportagem, que é: controle o que seus filhos leem, assistem, compram. Estamos lutando para que um caderninho como esse aqui, ele não seja vendido num site de figures, qualquer coisa, porque isso aqui não vende numa livraria comum. Sim. Porque tem que vir com classificação indicativa, tem que ser lacrado. E eu pensei, lacrado por quê? Para que a pessoa não abra e veja o que tem dentro disso aqui, pois agora, em primeira mão, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro de um caderno como esse. Tem folha. De uma réplica do anime. Veja bem, é nada. Folha só. Nada. Folha em branco. Nada, viu? Não escrevi nome de ninguém aqui, inclusive. Aqui. Se a criança odeia o professor ou odeia o amiguinho, ela vai fazer isso e expressar de alguma maneira que seja no diário dela, independente da existência disso aqui. Se isso se tornar grave, mais uma vez, é questão para terapia, para acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Aí sim, ó. Não tem nada a ver com você censurar a existência de um desenho, de um anime, que nem pra ela é. A reportagem utiliza alguns depoimentos de crianças que nunca assistiram Death Note. É uma menina que ela tinha uma conhecida que tinha um caderno que assistiu e ela escrevia o nome das pessoas no caderno. E os pais sentam e mostram como eles dialogam com as filhas, e a filha nunca assistiu porque eles controlam muito bem e ela jamais assistiria aquilo. O garotinho, também de uns 12 anos, ou seja, crianças que nem deveriam assistir de qualquer maneira, que também viu os amigos, ouviu falar, mas também nunca assistiu. E aí? Não há um depoimento. Eu acho que, claro, ela não se aprofundou no assunto, então eu acho que eu vou discordar dela aqui só dessa parte que crianças não deveriam assistir de nenhum modo. Eu discordo desse ponto porque eu já comentei isso muito tempo no vídeo anterior, que até umas galera lá foi concordar comigo. Eu acho que sim, a pessoa pode assistir uma coisa que está em classificação de idade menor do que maior do que a dela. Ela pode, dependendo, lógico, da classificação e do assunto. Tu não vai dar um negócio maior de 18 para uma criança de 10 anos, isso é lógico. Mas, por exemplo, qual é o problema de uma criança de 8 assistir um negócio para 12? De uma criança de 10 assistir um negócio para 16? Eu não vejo muito problema, desde que tu tenha o controle daquilo que está acontecendo. Tu mostre, tu saiba mostrar que aquilo dali que está acontecendo é apenas um entretenimento, é um desenho. É como qualquer outro desenho, é como ligar a TV e ver um Bob Esponja, ver um desenho comum. Eu não vejo problema. Eu acho que isso daí vai muito da questão da análise do pai. Eu não acho que é uma coisa que é irreversível. Tu não pode ir ponto. Tá ligado? Tanto porque a classificação etária, ela é medida de forma a entender que os pais eles não vão dar bola em ajudar. Essa é a classificação etária. A classificação etária não é tipo assim, olha, esse desenho aqui é para maior de 16, porque mesmo que o pai seja um psicólogo, entenda do assunto, ensine o filho desde o dia que ele nasceu sobre a vida, sobre como as coisas funcionam, se ele assistir esse desenho com menos de 16, ele vai fazer merda. Não, eles não usam essa medida. A medida é a medida de tipo, os pais não vão ensinar, os filhos vão assistir pirataria pela internet, e que é o que realmente acontece, por isso que eles fazem dessa medida, e então tem que ser para após essa idade, porque após essa idade a gente sabe que é garantido que a pessoa vai ter uma noção básica para entender do assunto. Entende? Mas se tu tiver uma base para passar, se tu souber ensinar, logicamente eu não vejo problema. De alguém que viu, não há um contexto do que é essa história, eles apenas contam que tem um caderno da morte e pessoas matam por causa do caderno.
Pronto. Já vi depoimentos de jovens que, principalmente de famílias que são mais religiosas, que foram bastante o foco da reportagem, viram o que foi dito pelo programa e já estão proibindo os filhos de assistir animes. Desconhecendo, inclusive, que existem animes que nada mais são do que animações produzidas no Japão, desenhos como qualquer outros. Esses animes têm classificações indicativas, como a gente está dizendo, e há para o público infantil, há para o público infanto-juvenil, há para o público adulto, assim como qualquer série, qualquer filme, qualquer produção de entretenimento. Exato. Demonizar uma obra como essa é extremamente irresponsável, além de ignorante, porque, de novo, se é para problematizar, tem coisas muito mais problemáticas, violentas e sexualmente, que os jovens equivocadamente consomem, inclusive em novelas, e ainda por cima, na minha opinião, desfoca do que realmente é o problema, questões que estão realmente assolando crianças nas escolas, no dia a dia, trazendo crianças com problemas, com traumas, com medos, com situações que precisam sim ser debatidas e que não vão ser resolvidas você proibindo um caderninho desse de ser vendido com páginas em branco, porque se ela quiser desejar a morte de alguém porque ela está com alguma questão, ela vai fazer o seu próprio Death Note ou o seu próprio diário ou o que for. Eu não tenho filhos, eu sei, como uma mãe mesmo cita nessa reportagem, que criar filhos com tecnologia, com acesso à internet, celular, computador, é um desafio muito grande, muito diferente do que foi em gerações passadas, com certeza, mas é um desafio que existe. É um desafio que todos estão cientes. E cada vez mais televisão, computador, qualquer console tem controle parental e vocês podem utilizar desses recursos para evitar que seus filhos acessem pelo menos aquilo que tem classificação indicativa que não é correta. Uma história que fala contra a violência, uma história que mostra problemas da sociedade, entretanto também prova que ninguém está acima dos outros como um Deus, que ninguém é Deus para julgar ou demandar quem vai morrer ou não. Se a pessoa assistiu Death Note, ela sabe que sequer o discurso da matéria é coerente ou faz sentido. Eu fiquei chocada, me senti anos 2000 all over again, assim, voltamos no tempo. Exato, mano. E eu espero muito que, para além de memes e de reclamações como a minha aqui, esse discurso não reverbere muito. Espero que você que tem uma família que talvez tenha assistido e que tenha ficado sensível ou impressionada com esse tipo de história, que eles consigam abrir a mente para tentar entender que não se trata disso, que não é bem por aí e que não há uma situação extremamente alarmante para deixar pais e mães desesperados, proibindo seus filhos de assistir algo que não é mais nada do que um desenho. Sim, para jovens adultos. Então, o ideal, a preocupação é: coloque seus filhos para assistir o que for adequado para a idade de cada um e vai ficar tudo certo. Você sabia dessa reportagem? Você ficou tão chocado quanto eu? Você já assistiu Death Note e concorda de alguma maneira que essa matéria está falando a verdade, que é algo preocupante para jovens? Comente aqui embaixo. E se quiser se inscrever no canal, sim, este é um canal que fala de animes, de mangás, de histórias japonesas. E o foco do canal, inclusive, nem é para crianças de 10 anos. Então sejam bem-vindos quem quiser ficar a assistir. E se vocês quiserem, espero todos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Top, mano. Muito top. Cara, o maluco lá, Wilson Rabelo, meu sobrenome. Cara, é assim, é como ela falou, não tem o que adicionar, cara. É basicamente isso, é complicado esse assunto. Infelizmente, assim, eu não acho que pais que ouviram esse assunto na TV e realmente vão seguir o que a TV falou, vai mudar de ideia se um filho pegar, por exemplo, um vídeo do YouTube dela, por exemplo, de outra pessoa, e vai mudar de ideia. Esse tipo de gente não costuma mudar de ideia. Quando a pessoa tem a mente fraca, vamos dizer assim, porque tu não precisa nem conhecer o assunto pra questionar, né? Vamos ser real, tu não precisa ser inteligente pra questionar um assunto. Tu precisa só saber o básico, não acreditar em tudo que tá numa televisão. É um desenho. Por que tem tanto problema nesse desenho? Entendeu? Tu não precisa conhecer. Às vezes muita gente tem uma mente bem fraca e ela simplesmente vai na influência de tudo que ela vê na televisão. E essa pessoa ela não vai mudar de ideia se o filho mudar, mostrar isso aqui, eu acredito. Eu lembro quando eu era novo tinha muito problema, quando eu comecei a fazer musculação com um suplemento, né? Achavam que suplementação era a mesma coisa que anabolizante. E aí acabava que, tipo, a minha mãe mesmo tinha um negócio de achar que aquilo dali não era bomba, uma coisa assim. Minha mãe nunca me proibiu de nada, por causa que ela, por mais que ela tinha essas visão assim de mundo, ela não, sabe, ela sabia que o que eu fazia era da forma mais certa possível, ela confiava em mim. Mas a maioria das, mais eu passei por
tive amigos assim porque os pais não deixaram durante toda a infância eles usarem nada por causa disso, que achava que era anabolizante suplemento. E era por quê? Porque a televisão mostrou que era, entendeu? Eles mostraram, as pessoas estão usando para ficar grande, aí mostravam drogas juntos para mostrar que isso acontecia. É um absurdo, tá louco? Bom, galera, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tiverem mais uma indicação de um canal que vocês queiram que eu faça react sobre esse assunto, comentem aí. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um like, se inscrever para dar um apoio. E até a próxima. Falou!